para que ele pudesse falar um pouquinho, né, sobre a sua trajetória, perspectivas, né, sobre tendências, sobre os seus negócios, fazer uma troca com vocês. E dessa forma a gente agregar um pouquinho a vida acadêmica de quem está em curso, daqueles que já egressaram, estão no mercado, daqueles que são fã deles de alguma forma. Então eu vou convidar Rodrigo Oliveira, obrigada, por favor, a palestrar. Pessoal, boa tarde. Sei que estão com fome, mas a gente já está preparando uma coisinha. Boa tarde. Agora sim. Uma alegria estar nessa casa. Será que nos inspira muito? Não é a primeira vez que a gente cozinha junto aqui, que a gente fez atividade já. A escola já recebeu muitos alunos lá, não sei se eu tenho já teve uma prova. Mas para dizer que, para mim, no Brasil, é a grande referência de excelência e inclusividade, que é algo que a gente almeja nas nossas casas. Então, obrigado ao SENAC, toda a equipe que nos apoiou, organizou isso aqui para esse encontro. E obrigado a vocês por estarem aqui. E vou chamar de encontro mesmo, porque, como não sou professor, eu não vou chamar isso de aula. Mas eu vou contar um pouco da nossa história e talvez algum momento, alguma passagem, alguma coisa, algum BO da nossa história vai inspirar vocês, vai fazer sentido e vai, enfim, trazer uma ideia. Então, vou começar contando um pouquinho de como começa o Mocotó. Quem já teve no Mocotó? Alguém já teve? Deixa eu ver se eu estou prestando atenção. Quem não teve no Mocotó? Tem gente que nem teve e tem gente que foi, mas, bem, fica o convite, tá? Alunos do SENAC ganham uma pinga e 10% de desconto. Vou contar rapidinho. Algumas pessoas já foram, a maioria não foi ao Mocotó. A gente, de verdade, está de portas abertas para recebê-los, seja para almoçar, seja para jantar, fazer uma visita lá, estagiar, trabalhar um dia, a gente vai procurando trabalho, se quiser trabalhar na quebrada, vai ser um prazer recebê-los. Mas, contando brevemente essa história, não sei se a gente consegue também, pode passar mais uma slide aí. Mocotó é um restaurante montado por 3 migrantes nordestinos, 3 tipos de migrantes, retirantes, né? Lembra das histórias do pau de arara, que era que passava dias, né, na estrada fugindo da seca, da fome. Essa é a história do meu pai e 2 irmãos que saíram de lá para trabalhar em São Paulo, metalúrgica, função, malharia, enfim, os trabalhos mais pesados ali, até que os 3 juntos montaram uma casa no norte, 73. Se fizerem as contas, vão ver que esse ano a gente celebra 50 anos, 5 décadas de trabalho ali. Então, 73 montaram a primeira casa, os 3 juntos montaram a segunda em 74, os 3 juntos montaram a terceira em 76. E pensaram, né? Pô, 3 sócios, 3 casas, talvez melhor cada um cuidar de uma, e a gente já pode se fixar, né, morar perto do negócio, e assim vai ficando na Medeiros. Então, não sei se conhecem o que é uma casa do norte, uma coisa que não é tão fácil de encontrar hoje em dia, mas é um misto de empório, um boteco, você tem ali a sacaria, as prateleiras que de fava, feijão, carne seca, queijo, enfim, todas essas coisas, e no fundo um balcãozinho, onde vende cachaça, tira-gosto, caldo de mocotó. E caldo de mocotó é uma receita que meu pai intuiu. Nenhuma educação formal, então veio sem recursos, sem conhecimento. Meu pai não cozinhava para dar Natal também. Então, de memória, né, nesses sabores de memória, e por necessidade, ele começou a cozinhar. E hoje a gente fala, né, na cozinha, as texturas, tem que manter o ponto dos alimentos, não pode, o sabor dos condimentos, suprimir o sabor dos ingredientes principais.
ter muita gordura, não pode ter muito sal. Mas naquela época, sem nenhuma formação, meu pai já incluía essas coisas e fazia uma comida ao contrário do que se pensava, né? Porque o que se falava da cozinha nordestina? Né? Pesada, grosseira, festa, né? Era tida como inferior, né? Estou chegando já. Rapidinho, já vou. E daí, com essa receita de caldo de mocotó, a história da nossa família muda, né? De retirantes, né, que saíram de lá fugidos da fome. Era isso, né? Ou continuar lá, morrer, literalmente morrer de fome, ou tentar a sorte na cidade grande, que foi o que milhares de outros nordestinos fizeram. E por isso que as casas do norte eram tão numerosas e importantes, porque elas eram um ponto de encontro. Já tinha ficado tudo para trás, né? O sonho da terra, a família, muitas vezes. Então a comida é com ela, para a gente, né, os nordestinos, se reconectarem com aquele chão. Tem uma frase de um amigo, Luciano Suassuna, que diz assim: onde a terra é mais seca, as raízes são mais profundas. Então, você imagina, né, um sertanejo que sai daquele flagelo, como é que pode ser tão ligado, né, àquela terra? Eu não conheço um retirante, um nordestino, que no outro sonho deseja um dia voltar para a terra. E não era diferente, né? Meu pai trabalhava, empreendia aqui, mas sonhava em voltar. Só que o tempo foi passando, aí chegaram os filhos, tem eu e minha irmã, e aí as raízes também foram se fixando na Vila Medeiros. Acho que essa coisa dos nordestinos. A gente é muito apegado à nossa região. Eu moro a 2 quarteirões do restaurante, uma Potatá, no lugar da região, onde ele nasceu, há 50 anos. Estou convidado também para ver a exposição que fala dessa trajetória e também no futuro, vou contar mais para frente. E aí chega eu na história. Em 93, 13 anos de idade, eu comecei a ajudar meu pai a lavar louça. Eu não queria lá de jeito nenhum. Era um lugar assim, mas muito modesto mesmo. Éramos eu, meu pai e mais 3 pessoas. Era um cara chamado Alcio Clino, o Pipoca e a Cida. Depois veio o Nilson, mas esse era o tio do meu pai, da Bia, né? Inclusive, lavei tanta louça que eu merecia o título de PhD. Vou ver se alguma instituição me dá esse título honoris causa ali. Mas, bem, aí fui lá e ia todo final de semana, e depois comecei durante a semana, e depois de muito tempo, assim, que adolescente, né, 13 anos, estava ali lavando louça todo final de semana, meu pai não queria ali, de jeito nenhum, me mandava para casa, falava para fazer outra coisa, falava que não precisava. A casa estava cheia, né, do tecão, as poucas vezes ocupadas, e quase ninguém pode ir para casa, ou seja, não queria mesmo. Mas eu arredava o pé e fazia questão de ficar. Eu descobri muito tempo depois que eu não estava indo lá para lavar louça, eu estava lá para ficar perto do meu pai. Porque ele passava um dia lá e era o único jeito da gente estar perto. Só que aí, para desgosto dele, eu acabei tomando gosto. Já começava ali questionando as coisas, dando umas ideias. A primeira grande revolução minha lá foi separar as cumbucas dos copos na hora de lavar. A gente tem uma bacia, né, com água, detergente, a gente ficava tudo junto lá. Então, imagina aquelas cumbucas, né, com gordura, mais comida, estavam os copos muito menos engordurados, né, bebidas, colocava tudo junto, dali a pouco, tudo o mesmo cheiro, tudo separado e tal. E eu falava, pai, a gente deveria separar, a gente usa essa pia só para o produto e essa pia só para os copos. Só que ele tinha um argumento muito poderoso, era o seguinte: faz 30 anos que essa bobona é assim que faz. Como é que você rebate, né? Só que eu lavava e ia fazer. Aí comecei a lavar as colunas de copos separados. Aí todo mundo viu que era melhor, né? Agora lavar as colunas de copos separados. E aí comecei a organizar o balcão. Ficava ali o cesto de lixo, o caixa, a comida e a pessoa que fazia a comida, que passava o troco. Eu comecei a mudar as coisas. Eu comecei a organizar as prateleiras, no meio do salão que ficava ali.
estoque de papel higiênico, papel, jornal usado, que a gente usava para embrulhar, né, as mercadorias, para pilhas de jornal, e ficava óleo, ficava farinha, feijão, e tudo misturado. Comecei a organizar essas coisas. Por intuição, né? Não conhecia nada. E aí fui crescendo, falei, vou estudar, né? Porque realmente não dava para vislumbrar uma carreira ali naquele negócio tão precário, né? Por isso tudo. Aí fui estudar engenharia ambiental. Era o primeiro curso de engenharia ambiental do país, na Universidade de São Marcos, ali. E nos anos 90 não se falava de outra coisa a não ser sustentabilidade. Né? Na verdade, a palavra era outra, era ecologia. Era o tema, tudo, né? O Greenpeace, a Sustentabilidade. Eu achei, né, que se fosse estudar engenharia ambiental ia virar meio Indiana Jones, meio Orlando Vilas Boas, assim. Só que não, né? Depois de um ano de curso, estava lá super engajado, descobri que eu ia me formar e ia trabalhar para as pessoas que eu achava que estavam fazendo mal para o mundo. Aí eu descobri gestão ambiental, no Senac. Aí larguei o curso de engenharia ambiental, fui fazer gestão ambiental. Mais uma vez, o primeiro curso de gestão ambiental no Brasil, lá no Senac Jabaquara, na Câmara da Prefeitura. Eu estava lá super empolgado, um ano de curso, super ativista e tal. Aí uma colega de curso, a gente, né, fica amigo, começa a fazer coisas juntos, e aí conheci o irmão dela, que estudava gastronomia. Gastronomia? Assim, né? Você vai para a escola aprender a cozinhar. Sério? Sim, vou aprender a cozinhar. Aí aprendo as técnicas básicas, aprendo as cozinhas do mundo, aprendo também sobre administração, galeria de vinho, e banquete e tal. Isso existe. Nunca ouvi falar disso, né? Porque, para mim, naquele momento, todo restaurante era parecido com um mocotó. Ou seja, num boteco, que não tinha apoio, cheio de bicho, todos os equipamentos conectados, né? Não tinha nada que não tivesse Durepox. Acho que alguns nem conhecem Durepox, né? Uma massinha assim. Não tinha nada que não tivesse um remédio. Era super bom, era Durepox, né? E aí, as pessoas estudam isso, né? Existem restaurantes aí que começaram a ler as revistas, tinham os livros, as apostilas, estudava em Limuru, que era o primeiro curso de gastronomia superior do país naquele momento. E aí me encantei. E assim, deslumbrado. Eu estava descobrindo um mundo que eu não fazia ideia que existia. Tudo era novo. Eu via tudo, via as revistas, pegava os livros, roubava as apostilas dele, as apostilas usadas e tal. Aí eu falei, eu preciso visitar um restaurante, eu preciso entender o que é um restaurante. Eu visitei o Tordesilhas, a chefe Clara Salles, não sei se conhece, super impressionante, porque ela era professora do curso de gastronomia do Morumbi e ela era a grande chefe, a grande figura da cozinha brasileira. E mesmo sem saber se algum dia eu trabalharia com cozinha, pensei que se eu for cozinhar vai ser comida brasileira, com certeza. Fui lá e aquilo já assistiu Narnia. Sabe quando o cara entra ali no guarda-roupa e chega no outro mundo ali? Tipo, entrar num restaurante foi entrar naquele guarda-roupa, descobrir um mundo novo. É isso. Larguei o curso do Senac. Inclusive, diretor, se tiver algum boleto em aberto, depois a gente acerta ali na saída, porque eu só larguei. Eu saí, falei, vou fazer gastronomia. Não recomendo, tá? Mas passa na secretaria, assinar lá os documentos. Mas larguei o curso de gestão ambiental, aí fui fazer gastronomia. Terceiro curso, né? E era o primeiro curso de engenharia ambiental, Paris, depois o primeiro curso de gestão ambiental, depois o primeiro curso de gastronomia superior. Meu pai não entendia nada, não sabia o que significava a agricultura ambiental, nem a gestão ambiental, muito menos gastronomia. Lá no restaurante que eu falei que ia fazer gastronomia, ela ficou super animada, super feliz, eu até estranhei, nossa, que legal. Mas é que eles acharam que eu estava fazendo medicina, eu ia ser, enfim, médico, especialista do estômago, alguma coisa assim. Não é bem isso, né? De certa forma, né? Eu atuava assim, com essas ferramentas. E aí, uma pergunta, já que a gente falou de medicina,
Para que serve o restaurante? Quem trabalha no restaurante? Ou já trabalhou, ou trabalha no bar, café? Vocês estão tímidos, o pessoal perguntando a música. Não é vergonha trabalhar em restaurante, não, gente. Eu trabalho no restaurante há 30 anos. Para que serve o restaurante? Olha, quem sabe isso? Pô, vocês trabalham em restaurante, vocês sabem para que serve o restaurante? Tem ansiedade de pensar na gente. Restaurar a saúde, resposta bonita. Quem mais? Nutrir a alma. Poética, bonito. Alimentar, com certeza. Serve para tudo isso mesmo. E restaurante, serve para restaurar. Em outras palavras, o restaurante existe para fazer com que as pessoas saiam dali melhores do que entraram. Não é? É simples, né? Singelo, mas olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem na hora de alimentar as pessoas, né? Porque você não está alimentando só o corpo. De certa forma, você alimenta o espírito, a alma, você mexe com as emoções. Né? Quem nunca se sentiu restaurado por um sorriso, um gesto de acolhimento, né? O restaurante oferece tudo isso, ou poderia oferecer. Então, quando você se dá conta, né, do que é o papel do restaurante, acho que você tem a chance de exercer esse papel, né, social de maneira ímpar. Eu vou contar um pouco da história do restaurante e falar um pouco mais como o Mocotó se forma, né, porque é um restaurante peculiar, é um restaurante muito mais acontecido do que planejado. Se contasse a história do Mocotó há 20 anos, pareceria uma piada. Um restaurante na quebrada, fazendo cozinha sertaneja. Vai passar aqui. Não fazia sentido, né? Completamente fora do eixo gastronômico de São Paulo, servindo uma comida que não era entendida gastronômica. Então, era muito mais para dar errado do que dar certo. Aí eu vou contar um pouco, mais ou menos, do porquê que deu certo. Falei, né? A primeira coisa que eu falei sobre essa coisa da inclusividade, né? Inclusividade a gente compra no Africans. Tem muitas ações, tem muitos negócios que são inclusivos. Mas oferecer inclusividade com excelência é muito difícil, porque excelência tem um custo, né? Você tem os melhores equipamentos, você tem os melhores produtos, você tem profissionais bem remunerados. Isso requer um investimento, requer custo. Então, é muito raro encontrar essas duas coisas juntas, que é, por exemplo, que a gente encontra aqui no Senac, na família, né? O SESC, a gente faz muitas coisas juntos. Um dia o SESC podia ser presidente do Brasil, né? Eu votaria, assim, de olhos fechados, se a gente tivesse uma gestão pública, sabe, tão correta, tão eficiente, tão bonita quando a gente vê essa casa, acho que a gente teria um país muito melhor. Então, a gente pensa no Brasil, uma desigualdade imensa, as pessoas não se encontram, esses grupos estão completamente segregados. A gente não vai no mesmo hospital, a gente não frequenta a mesma escola, a gente não anda nos mesmos carros, nem vai nos mesmos ambientes. Será que na hora de comer a gente não podia estar mais perto? E aí, se não é sobre fazer as pessoas se sentirem exclusivas, né? Todo mundo gosta dessa sensação de exclusividade. Mas para você ter alguém se sentindo exclusivo, você tem que ter alguém sendo excluído. Não é? Assim que funciona. Então, se não é sobre isso, é sobre o quê? Sobre fazer você se sentir parte. As pessoas que estão lá, fazer se sentir parte desse movimento, dessa comunidade, dessa causa, né? Da restauração. Porque se a gente pode restaurar um indivíduo, será que a gente vai discutir mais para frente? A gente pode restaurar uma comunidade? Então é isso que a gente nos guia, né? Como objetivo máximo, né? Ser o mais inclusivo possível, o máximo de excelência possível. E aí a gente está falando desses grupos, né, que normalmente não se encontram. Como é que você coloca lado a lado o dono do banco, o motoboy, a família do bairro, o artista da televisão, o jogador de futebol? Como é que essas pessoas que nunca se encontram, quando estão no mesmo ambiente, dividindo ali o mesmo espaço, como é que elas ficam confortáveis com as outras?
A gente descobriu que é simples, né? A gente percebeu depois de muito tempo que isso acontece aqui e soa tão natural e a gente não costuma ver isso. Basta tratar todo mundo da mesma maneira. Se é o presidente da República, ele é tratado igual, se é um jogador de futebol multimilionário, ele é tratado igual, se é um empresário que chega com 5 seguranças, ele é tratado igual, se é comida no bairro, se é um motoboy, todo mundo é tratado igual. E, obviamente, a gente nivela por cima, né? Então, todo mundo recebe o tratamento livre. Não é que a gente trata todo mundo como qualquer um. Para nós, todo mundo merece ser cuidado, merece ser recompensado por estar ali. E, obviamente, né, você não vai atingir excelência com um lugar barato. Só que você não tem recurso para tudo, então, por que a gente cozinhava mocotó? Por que o primeiro prato na casa foi caldo de mocotó e não picadinho de filé mignon? Porque certamente não foi uma escolha para o meu pai comprar pé de boi em vez de filé mignon. Ele simplesmente não tinha recurso para isso. Agora uma pergunta, valendo o presente. Estou vendo que vocês estão aí doidos para ganhar um presente. Por que a gente fala pé de boi e mão de vaca? E não mão de boi e pé de vaca? Por quê? Tem um motivo, né? Ou deve ter um motivo. Então, por que a gente fala pé de boi e mão de vaca? E não o contrário. Se olhar no Google, está desclassificado, tá? De olho. Quem se arrisca? Você, quem tá? Tá, então você fez um pouco mais. Quem quer tentar? Dizer o que você fala? É fraca. A vaca é mais fraca que o boi. A vaca faz um bezerro, ela é bem mais forte que o boi. Não é? Mas boa tentativa. Usa mais o pé do que a mão. Não, não é isso. Mas foi boa tentativa. Uma parte da resposta está aí. Ó, depois vou fazer outra pergunta e dar um presente para vocês. Mas aprendi com a dona Ana Rita, que eu sou uma pesquisadora, e ela fala assim: olha menina, porque antes, quando não tinha os frigoríficos, você não conseguia usar o pé do boi nem a mão da vaca. Olha, você só conseguia usar o pé do boi e a mão da vaca. Por quê? O boi faz xixi para frente, não é? E aí, urinando, vai impregnando as patas da frente, né? A mão do boi vai impregnando aquele cheiro forte de ureia. Então você não quer comprar a mão do boi, você quer o pé do boi. E a vaca, vocês já viram uma vaca, né? Temos uma geração que a vaca vai xixi para trás. E o que acontece? Impregna as patas, fazendo esse aroma forte de ureia, que você não tinha recurso químico para tratar. Então você queria o quê? A mão da vaca e o pé do boi. Por isso que você nunca ia comprar pé de vaca ou de boi. Está vendo que o pacote da cultura? Aposto que vocês vão contar essa parte. Mas, bem, então, trata sobre enxergar valor quando não está claro que tem valor. Porque o custo é fácil, não é? De perceber. Está na etiqueta. Filé mignon custa R$60 o quilo, o pé de boi custa 5, talvez. Né? Na época, o pai fala que às vezes nem comprava, ganhava. Não tinha nenhum valor comercial. Então, se trata disso, né? De usar a sensibilidade e enxergar valor onde a maioria das pessoas não enxerga. E se você não tem recurso para tudo, você não pode ter muito acessório. Você tem que ser muito preciso, focar no essencial e fazer esse essencial extraordinário. No Mocotó você não tem luxo de cristal, você não tem ar-condicionado, não tem carta de vinho, você não tem talher de prata, taça de cristal. Você tem super comida, os melhores ingredientes, tem um ambiente bonito, pensado, com design, confortável. E aí a gente vai fazer um lugar que não
pode ser acessível, mas não é barato. Acho que essa é a coisa. E a beleza não é opcional, no meu entendimento. A gente, né, a humanidade, cultua a beleza desde os tempos primitivos. A gente se pinta, a gente adorna as coisas. Não muda nada, você vem uma tigela na lança. O que vai mudar a funcionalidade dela você passar ali 2 dias pintando? Não, ela vai guardar a água, vai guardar o vinho do mesmo jeito. Mas por quê? Sabe, há milênios a gente está lá adornando as coisas, adornando o corpo, pintando o corpo, pendurando coisas, tecendo coisas, porque a beleza nos alimenta também, de alguma forma. E última coisa, porque é algo que às vezes a gente, ainda mais num mundo muito imediatista, deixa de colocar na conta, que é a constância. Todo mundo conhece alguém aqui, uma tia, um tio, um amigo, alguém que é capaz de fazer um ótimo cozinha muito, tem talento, domina ali, 2, 3 receitas e faz tudo aquilo melhor que ninguém, melhor até do que no restaurante, que você paga caro para comer, às vezes você come um negócio desse. Só que fazer todo dia, acertar todo dia, é que é o difícil. Sabe? Se ser extraordinário num dia, razoável no outro bom, no outro ruim e tal, isso não garante nada, né? Porque gosto muito de uma ideia que tem no nosso meio, que é o seu restaurante é tão bom quanto foi bom o seu último serviço. Não importa prêmios, não importa estrelas, não importa, né, como foi a semana passada, se o serviço de hoje foi excelente, é um restaurante excelente. O serviço de hoje foi uma porcaria, o restaurante nesse momento é uma porcaria. E o bom é que você tem sempre, normalmente, 2 chances por dia para acertar. Sempre um almoço e um jantar para fazer as coisas acontecerem. Então, esse é um pouco do que a gente entende por excelência e inclusividade. Passamos. Eu queria falar, né, de uma das dualidades, porque o Mocotó, como eu falei, é um restaurante improvável, né? Um restaurante de cozinha sertaneja no sertão de São Paulo, né, das maiores cidades do mundo, megalópole, cosmopolita. Restaurante super local, mas que almeja uma linguagem universal, um lugar que busca excelência e ao mesmo tempo inclusividade, né, o máximo possível. E são coisas meio contraditórias, assim como muitas vezes a gente entende tradição e inovação como contradições, né? Coisas ou você está do lado da tradição ou você está do lado da inovação. Não sei se já pararam para pensar que tradição e inovação são momentos diferentes do mesmo ciclo. Né? Uma tradição, como diz o Máximo Montanari, talvez esteja na bibliografia de vocês, né? Um dos livros dele, Comida com Cultura, ele fala assim, que a tradição nada mais é do que uma inovação que deu certo. Não faz sentido? Alguém fez a primeira pizza, o primeiro pão, viu que aquilo era bom, agregava valor para a sociedade, para o mercado, e aquilo se perpetuou. Alguém fez a primeira feijoada, alguém fez o primeiro torresmo, alguém fez o primeiro dadinho de tapioca. E aí as pessoas, pô, isso é bom, isso eu consigo fazer, isso é viável. E aí as coisas vão se perpetuando. E gosto desse conceito do Máximo Montanari, dessa frase do Antônio Antunes, que esses dois conceitos são de um livro dele, que ele escreve como um pesquisador em inovação, um antropólogo. Ele diz algo assim, que a inovação é verdadeira mesmo quando ela agrega valor ao mercado, à sociedade, ao longo do tempo. Porque senão aí é invencionice, né? Inventar é fácil, né? Se criar alguma coisa que vai se perpetuar, aí é outra coisa. Daí ele complementa, dizendo que normalmente isso acontece de maneira muito sutil, e ele fala de um jeito assim, que a inovação normalmente acontece aos sussurros, e não aos berros.
é isso, é o trabalho de todo dia, é a afinação, é ajuste fino, é a tentativa, enfim, é isso que vai, de repente, culmina em algo revolucionário, assim, algo realmente inovador. Esse cara é um gênio, é o Xavier Bogaerts, do País Basco. E aí outro conceito, né, que é essa coisa da legitimidade e legitimidade. Porque um produto, uma receita pode ser legítima e pode não ser legítima, assim como pode ser o contrário. Sabe? Uma coisa, por exemplo, o Carlos Alberto Doria, sociólogo, fala para formiga. Pô, formiga para a maioria de nós aqui se entende como uma praga, né? Uma coisa a ser combatida quando você encontra na roça, no formigueiro. Mas em alguns lugares, em algumas comunidades, formiga é um condimento, ou é um alimento, uma canajura, uma saúde. Quem já comeu formiga? O pessoal do Vale do Paraíba tem que me listar, né? E quem já comeu saúde? Tem gosto do quê? Anis, falado, o que mais? Capim-limão, não é? É um super condimento. Só que para a maioria de nós, isso não é visto como alimento. Ou seja, é legítimo, né? Porque tem comunidades que tradicionalmente comem, consomem aquilo, apreciam, né, esse produto, mas não é elegível para a maioria de nós. Então, quando a gente se propõe a inovar, ou fazer uma coisa, a gente vai estar sempre lidando com isso, né? Fazer algo novo, mas será que vai ser legítimo? Essa é a primeira pergunta. Aí depois, será que vai ser legível? Será que as pessoas vão entender isso? Então esse é o exercício que a gente tem que fazer todo dia quando está na cozinha, especialmente ao longo do processo criativo. A gente está no movimento na cozinha, ela é dinâmica, não é algo estático, imutável, intocável. A gente está comendo de um jeito muito diferente hoje do que comia há 10 anos. Há 10 anos já era muito diferente do que se comia há 20 anos. Há 20 anos diferente. Esses últimos 50 anos, e com certeza esses últimos 5 anos, a gente vê uma transformação do jeito de se alimentar, dos produtos que a gente come, imensa, talvez maior do que nos últimos 100 anos. Foi do passado. E aí, algumas imagens do restaurante, para quem não foi ao Google ainda, algum vídeo aqui, que a gente vê no salão com as mesas de forma amarela, que viraram uma assinatura. Vou contar uma história. O interessante dessas mesas, a gente tinha aquelas mesas de plástico, sabe, que você ganha das companhias de bebida e tal. O restaurante não pode ter mesas de plástico, né? Logo lá, começou, vou botar um lojinho diferente de vocês. E aí, vou comprar mesas de verdade. Aí encontrei um marceneiro da Vila Medeiros, lá no bairro, que fazia móveis escolares. Cada e tal. Quero fazer as mesas no restaurante. Você consegue fazer? Eu tive, né? As mesmas para criança. Consigo fazer a mesma com barro, com certeza. Ele falou, mas que cor você quer? Assim, de madeira, né? De madeira. Ele falou, não, isso não é madeira de verdade. Esse tipo de madeira, você precisa ter uma forma aqui, assim, senão vai estragar, vai acontecer. Que cor tem, né? Esse tem uma cor parecida com madeira. Ele falou, tem rosa, azul e amarela. Rosa e azul não, amarela, era o que tinha. Resultados, a gente tinha as mesas de forma amarela. O cara nunca tinha feito mesas mais altas, né, que as mesinhas, né, de escola infantil, ou seja, um mês depois absolutamente todas as mesas estavam tortas, os pés entortavam para dentro, um pé encolhia, o outro crescia, acho que por madeira verde, ou num corpo no sentido certo, tal. Ou seja, essas mesas a gente não conseguiu usar por muito tempo, mas a ideia da fórmica amarela, né, dessa assinatura, não ficou, e até hoje a gente tem as fórmicas lá, viraram uma assinatura, ou seja, você não tem muito recurso, tem que usar a criatividade, né, o feeling para fazer isso, porque senão a gente estaria usando mesas de plástico, né, até hoje. Vou te passar, mas um mocofado, quem já teve mocotó, é possível que já comeu mocofado, inclusive de caldo de mocotó, a receita original, a primeira que estava na casa, e fabada.
cozido de favas, uma delas com linguiça, carne seca, bacon. E aí você tem nessa cumbuca aí uma complexidade, uma história, uma dinâmica, que às vezes você não encontra, e eu falo sem nenhuma modéstia, porque essa é uma expressão do meu tio Tino, do Bigode, mas é de uma sensibilidade tão grande, de um equilíbrio, de uma complexidade, que você não espera encontrar dentro de uma cumbuca. O que eu digo, raras vezes você vai encontrar no menu da degustação inteira. Você tem aí a cremosidade das favas, elas são muito delicadas, né? Descansam como se fosse uma cápsula de purê. Aí tem a gelatina do mocotó, um sabor muito delicado. Aí você tem na base do caldo, né? Alho, cebolas, pimentas, cominho, coentro. E acidez, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Hoje já não. Acidez, lembra da acidez. As receitas, para mim, nas apostilas deveriam estar sempre terminadas com acerte o sal, a pimenta e a acidez. Isso é fundamental, né? Uma coisa de como a gente percebe o gosto. Então, não tinha muitos recursos, não usava vinagre, né? Bons vinagres. Né? Então, né, a base da vinagre, eu tenho o par do frescor, coentro fresco, cebolinha. Eu te garanto, você pode comer uma cumbuca inteira, você nunca vai dar 2 colheradas iguais. Demora a sentir o caldo, começa a perceber especiarias, e a acidez delicada, o frescor das ervas, você percebe o defumado da barriga, e a untuosidade da linguiça, e a potência da carne seca, e aí vai, né, interferindo, colocando ali uma gotinha de pimenta, um pouquinho de farinha. Pô, dentro de uma cumbuca, gente. Uma comida você comer de colher, uma sopa, né? Olha o quanto valor tem e o quanto de conhecimento vai ter. São muitos ingredientes diferentes, todos ingredientes muito modestos, assim. Só que cada um tem sua proporção certa, cada um tem o seu momento preciso de entrar, né, nesse processo. Até você ter um negócio que tem unidade, mas ao mesmo tempo diversidade. Olha, quem não comeu mocoflava, eu vou. Professora, eu vou te passar mais um. E torresmo. Quem já comeu torresmo? Sim, é bom demais também. E aí a gente pensa, como é que vai interferir no torresmo? Né? Como é que você faz uma coisa maravilhosa ainda um pouquinho melhor? Eu pensei, pô, a gente precisa de um torresmo contraditório, né? Porque eu queria que a carne fosse o mais macio, o mais suculento possível, e a pele o mais sequinho, o mais crocante possível. Para que numa mordida você tivesse aquela pele estalando, quebrando a boca, carne macia, suculenta, se desmanchando. E, pô, isso é possível, porque se a gente criou um equipamento, um defumador, desidratador, para cozinhar a carne, para assar a carne, que ficava marinada uma noite no nossa boca e tal. Só que aí a gente conseguia a carne tão suculenta que depois da fritura, essa umidade logo amolecia a pele. Ela saía super crocante, 1 minuto depois ela desmanchava. Pode ser tão efêmero, né? Tem um jeito de existir, mas não quero deixar a carne mais seca. Era só deixar torrando lá, a carne secar e a pele, né, separar a pele da carne, né? Para criar um canal onde a umidade consegue escapar. Pô, e de repente de quebra, a pele vai ficar ainda mais crocante, porque vai ficar por cima e por baixo. E aí a gente começou a fazer cada torresmo, cada apresentação. A gente ia lá com uma faquinha separada, né? Muito delicadamente a pele da carne, sem separar, né, completamente, né? Criando um clube. E aí a gente criou um torresmo que é conhecido no mundo todo, que é um prato de um ingrediente, barriga de porco. Tal e qual qualquer torresmo que está aí, mas que por conta do cuidado, né, um gesto assim, de cuidado, ganhou diferença no tratamento. E, na verdade, são muitos gestos, né, porque desde a marinada, a cura, do defumador, fritura em 2 temperaturas, né, fritura 150, depois de 190, tudo isso interfere para ter um resultado como esse aqui, que vocês estão vendo. Dadinho de papel. Quem já comeu dadinho de papel? Bom, muito mais gente já comeu dadinho de papel do que gente que foi uma patrona. Onde é que vocês comeram dadinho de papel? Eu quero saber. Esse impostor que está sempre dadinho de papel.
Pois é, não sei se sabem, mas é um prato que nasceu na Vila Medeiros. Prato típico da quebrada, nasceu no Mocotó, em 2005, de uma receita que deu errado, deu muito errado. Tinha aprendido na faculdade, não no curso, mas com um colega de turma. Falou, nossa, minha tia fez uma receita de bolinho de tapioca maravilhosa, tem tudo a ver com o Mocotó. Ele levava tapioca, ovos, queijo Minas, era boleada, tipo isso aqui, isso aqui lá. Ela falou, vou trazer para você a receita. Aí um dia eu peguei e fiz lá. Isso é bom mesmo, né? Só que pensa num negócio melindroso. Você tinha que fazer a massa e bolear aquilo assim quente, né? Dar um cascudo, muito rápido, porque logo ela endurecia. E um dia eu estava fazendo essa receita lá, misturei, comecei a bolear, fiz 3 bolinhas, tive que parar para fazer outra coisa, na hora que eu voltei, uma placa dura, esse um tijolo de tapioca. Era isso. Caramba, que desculpa. E assim, sem romancear a história, eu estava assim, na frente do lixo, com aquela coisa assim, possessa, aí, sabe, aquela, deixa eu ver se fora. Pô, parece uma placa de polenta. Quem já fez aquelas polentas de corte, mas faz a polenta duras, deixa esfriar, não é? E corta. Suportar isso, né? Porque a primeira vez, será que vai explodir? Será que vai desmanchar? E obviamente que não, né? Cortei os pãezinhos igual a polenta frita, fritei perfeito. Nunca mais vou comer essa merda. Essa coisa, essa receita maravilhosa, nunca mais vou olhar. Aí comecei a cortar, e aí a gente servia só os finais de semana, que era muito trabalhoso. Aí eu comecei os finais de semana a servir aqueles palitinhos, aqueles bastãozinhos de tapioca. E aí as pessoas gostavam e tal, e faziam um bolinho maravilhoso, para o qual a gente serve hoje. E aí uma colega foi lá e falou, olha, muito bom, mas se eu cortasse mais fininho, ia ficar ainda mais crocante, né? Porque isso é menor. Putz, não tem razão, né? Se fosse menor ia ser mais crocante. Se cortar mais fininho, ia ficar muito quebradiço, não vou conseguir fritar a quantidade. E se cortar em quadradinhos, né? Cortar um bastãozinho assim, fazer 3 cubinhos. Deixa eu ver. Sucesso, porque todas aquelas arestas, as quinas e tal, muito mais crocante, né? Aqueles ângulos ali, e mais superfície de contato. É isso. Agora, nosso bolinho de tapioca. Só que aí não soava certo, né? Chamar um cubinho, um quadradinho de bolinho, né? E agora, né? Um cubinho de tapioca. Não soa, né? Gostoso. Tadinho de tapioca, né? Aí eu um dadinho. E aí, morrendo de vergonha, a gente serviu o primeiro final de semana os dadinhos de tapioca, já no meu formato. Sucesso absoluto. Já na semana seguinte, as pessoas chegavam perguntando dos dadinhos e pegou. E a gente sempre pensou que toda receita, toda boa receita deve ser compartilhada. Então, desde a primeira vez, quando o dadinho começou a ganhar notoriedade, as pessoas falaram, você consegue dar receita? Você pode falar. A gente sempre ensinou tal e qual. A gente fez, nunca, sabe, não fala isso aqui, tá? Não conta isso, fala que vai ter. Não, a gente sempre com os pulos do gato, sabe? Cuidado aqui, espera dar esse ponto, não coloca antes, porque senão vai ficar mole, vai formar uma latinha. Não faz isso, porque essa marca de queijo não funciona. Então, toda vez que a gente vê o dadinho de tapioca reproduzido em algum menu de restaurante, em algum buffet, numa festa de aniversário, casamento, em casa, a gente se sente super homenageado. Mesmo quando não tem nenhuma menção, né, ao restaurante, a origem do dadinho, a gente sempre entende como uma forma de homenagem. Eu ouvi de um grande mestre, um passador, o seguinte: Rodrigo, não se preocupe se estiverem copiando. Se preocupe se deixarem de copiar. Aí esse é o motivo de alerta. Se estiverem de copiando, ótimo. Essa talvez leve uma coisa para servir de inspiração, para ser notado. Então, por isso que a gente fica feliz de ver a gente estar no mundo todo. No mundo todo mesmo, desde o Le Dauphin em Paris, o Enigma da novela criada em Barcelona, o John em Roses,
em Singapura, em Sydney, em todas as partes. Então, o pai que orgulho uma receita brasileira, o Gosto do Brasil, nascida na Vila Medeiros, na Quebrada ali, ganhando muito Brasil. Atolado de bode. Quem já comeu bode? Vocês gostam mais de torresmo, né? Pois é, a gente colocou esse prato mas para fazer uma provocação. O ingrediente, se a gente fosse mais preciso, é cabrito, e não bode, né? Cabrito está para o bode, não sei se vocês sabem, assim como o cordeiro está para o carneiro, né? O mesmo animal, dá diferença. A gente queria provocar as pessoas, né? Confrontar esse estigma, né? A gente chamava atolado de bode, tipo uma vaca atolada, né? Feita com cabrito. E aí um dia, de repente, começa a ligar um monte de jornalista lá, querendo saber se a gente fazia prato com bode, se podia dar uma receita, não sei o quê. Coincidência, né? O que está acontecendo? E saiu uma matéria no New York Times, uma matéria de capa dizendo que a carne de bode, né, o cabrito, é a carne do céu. Que era mais nutritiva, tinha 5, 8 vezes mais minerais, ferros, zinco, do que a carne vermelha, por exemplo, menos gordura do que a carne de porco, uma carne gastronômica, não sei o que. Então, a série, né, de atributos e tal, a carne do céu. E, de repente, todo mundo achou super legal comer cabrito, né? Comer bode. Antes era uma coisa de retinentes, de nordestino, e de repente ficou chiquérrimo. E essa foto foi parar na capa de um caderno na Folha de São Paulo. Eu duvido que vocês vão ver. Duvido. Já adianta, não foi na Folha da Comida, né? Que é o caderno de gastronomia da Folha. Não vou nem deixar essa daí, que não vou saber. Folha Equilíbrio. Imagina, na capa da Folha Equilíbrio, estava lá estampada uma receita chamada atolado de bode. O que você vai pensar? Né? Olha que inversão de valores, né? Porque, como a gente enxerga um produto, influi diretamente no valor que você atribui. Então, bastou alguém de longe falar, olha, esse produto é super legal. E a gente fala, é super legal mesmo. É super saudável, é gastronômico. Mas a gente pode treinar o nosso olhar para não seguir os conformes, né, do que o mercado diz, o que todo mundo diz, o que o lugar todo mundo diz. A gente já pode ser questionado isso no começo. Uma carne super saborosa, macia, nutritiva. Né? Então, super valiosa. Né? E aqui, baião de dois e feijão de corda. Né? Arroz e feijão, acho que diz muito, né, desse papel identitário, né, da cozinha brasileira, de como a gente se reconhece. E aqui, arroz e feijão, a nossa moda. Eu escolhi essa foto aqui porque eu queria fazer uma provocação. Quem sabe qual é a receita original do baião de dois? A receita clássica, correta do baião de dois. Feijão com arroz? Feijão com arroz. Qual é a receita certa, a original, correta do baião? Feijão, arroz, carne de sol. Arroz, feijão e nada. Eu vou falar logo para diminuir a ansiedade aí. Não existe receita correta do baião de dois. Nem a certa, nem a clássica. Não tem. Essas receitas, todos os clássicos têm muitas versões. Mas assim, quase que infinitas versões. No livro do Carlos Alberto Doria, ele fala sobre o brioche francês. Aí ele compara receitas de 3 padarias clássicas, padarias centenárias da França. Surpresa, as 3 receitas são completamente diferentes. Nas proporções, no uso de alguns ingredientes, no tipo de farinha e tal. Putz, na França, negócio assim, uma gastronomia super decodificada. Agora, imagina, você tem uma família que faz baião de dois lá na Paraíba, no sertão da Paraíba. Uma família que faz baião de dois lá em Jericoacoara, no Ceará. Uma família em São Paulo que faz baião de dois. Esses baiões de dois não vão ser iguais.
essas heranças aí, pô, são muito locais. E aí, qual que é a sede? É da Dona Maria lá do Trato ou da Filomena lá de Cabrobó? As duas são para você tem que pensar sempre dentro do seu contexto, dentro do seu objetivo, qual é, né, enfim, o que faz mais sentido dentro? E é o lugar e o momento que você está também. Então, mas para mim, o que não pode faltar no maior de coisas que a gente sempre compra? Arroz e feijão, certo? Um lácteo. Normalmente tem alguma coisa láctea. Não é nada, não é queijo, não é nada de queijo, manteiga de garrafa, né? É sempre lácteo. E muitas vezes tem uma carne curada, né? Só, às vezes ainda cevada, calcinha. Então é isso. Pessoal, a gente tem dadinho de tapioca, eu queria saber se vocês querem provar ou não. Sim. Muito bem. Eu ia trazer uma pinga também, mas não deixaram. Mas a gente toma na saída do bar. Podemos servir os dadinhos? Só se quiserem, né? Não sei se vocês estão obrigados. Dadinho de tapioca, deixa eu incomodar aqui, gente. Será que a gente consegue um pouquinho mais rápido? Controle de qualidade, importantíssimo. É tão bom quanto está bem, meu Deus. Pessoal, a gente está servindo. E o molho, pessoal? Espera chegar o molho. Pode comer, não tem problema, você pega mais. Na minha conta. Mas pedir para servir um pouquinho mais do molho. Por que uma receita se torna um clássico, super simples, né? Da tapioca são 3 ingredientes básicos, né? Tapioca, leite e queijo coalho. Por que dá para fazer dadinho de tapioca aqui e dá para fazer dadinho de tapioca em Singapura, em Amsterdã? Ela é versátil. De repente você não tem um queijo específico, se adapta para outro. Às vezes você tem uma ideia, quer colocar um pouco de ervas, funciona também. Às vezes você tem, sei lá, uma ideia maluca, tipo dadinho de tapioca sabor carbonara. Eu juro, eu vi numa bola do supermercado, dadinho de tapioca sabor carbonara. Pois é, isso me magoou. Isso também, eu não sou preconceituoso, eu não comi, mas eu já imagino que era bom. Então é o que acontece com o maior de dois. Então, de repente, por exemplo, o Thiago Castanho fazia lá no Bosque com queijo do Marajó. Maravilhoso, né? Então, pessoal, pode servir um pouquinho mais de molho em cima, usar e servir enquanto está quentinho, por favor. E ele serviu fazer um queijo Marajó, maravilhoso, né? Diferente. Mas bem, vou seguir aqui enquanto vocês vão comer. Escondidinho. Vocês conhecem escondidinho? Sabia que foi criado lá no Macapá? Sabia ou não? É porque é mentira, não foi criado. Mas quem sabe onde foi criado esse escondidinho? É um segredo, né? Mas não. É um prato super recente, que é muito parecido com um parmentier, que é um clássico francês que tem centenas de anos. Mas os primeiros registros, né, e esse lugar, ele pleiteia, né, o título do criador é um bar no Rio de Janeiro, que fazia escondidinho de carne seca mesmo. Purê de batata, carne seca, requeijão gratinado, ou seja, um parmentier. Só que aí ele decodifica e reinterpreta que nem escondidinho,
pô, tem menos de 40 anos. É um clássico, né? A gente nem parece que está aí desde que Cabral invadiu aqui o Brasil, não é? E tem menos de 40 anos, tadinho, já está pior que 15 anos, mais ou menos. E a gente faz o escondido de uma maneira muito peculiar, ou seja, né, o nosso escondidinho já é bem diferente do escondidinho lá desse bairro do Rio de Janeiro, que é diferente do Palmeiras, e assim as tradições vão navegando, vão se revelando, né, deixando de ser escondidas. Queijo de coalho, né? Pensa numa coisa simples, queijo de coalho, fiz da manteiga de garrafa, saiu de melado de cana de Pissamã. Eu estava em Águas de São Pedro, né? Da Água de São Pedro, aí falei do nosso melado de cana de Pissamã. Tinha um rapaz de Pissamã, no Rio de Janeiro, uma cidade aqui no interior, e ele conhecia a fazenda. Um melado extraordinário. Queijo de coalho a gente traz da fazenda Atalaia, que fica em Amparo, tem os queijos mais premiados do Brasil, e ele faz queijo coalho só pra gente, né? Super simples, né? Queijo dourado, tem um melado de cana. Seu queijo tem uma espessura correta, precisa, para que você, quando terminar de dourar os dois lados, ele esteja quente o suficiente dentro, macio, sem estar muito mole, né? Porque senão depois ele resseca. Então, o detalhe tem uma essência tremenda, até no queijo dourado, com metade. Pode passar mesmo, por favor. Os nossos doces artesanais, né? Então a gente faz esses doces, então a gente tem o doce de leite com fava de avelã e com maru, goiabada com vinho tinto, doce de caju com especiarias, uma bananada com rapadura, uma cocada cremosa com castanha do Pará. E às vezes só o cuidado de você fazer um serviço diferente, por exemplo, a gente traz esses tachinhos que são estanhados, né, de uma fábrica de cobre lá de Minas Gerais, tudo isso agrega valor. Né? A gente mexe na receita, né, tenta fala, o que eu posso fazer mais desse doce, ganhar mais uma nota, mais uma característica. Estou falando de misturar chuchu com goiabada, né? Estou falando que você pensa, pô, como eu posso, no caso da goiabada, o que o vinho vai trazer? Vai potencializar a cor, vai trazer a astringência, vai aumentar a acidez, vai deixar o doce mais interessante, menos enjoativo. Então são esses pequenos twists também que vão dar a assinatura, né, da nossa cozinha. Sorvete de rapadura com calda de catuaba, uma base feita com creme fresco, melado de cana. Pessoal, vocês estão provando também uma interpretação, né, do nosso dadinho. A gente faz ali, um dadinho de tapioca com cereais fermentados e macadâmia, então, completamente vegetal. Acho que eu não precisava dizer, o dadinho de tapioca, porque o coalho tem lactose, né, no queijo, no leite, mas esse dadinho de cereais, caso alguém não possa comer, esse daí é completamente livre, né? E é servido também com molho agridoce, mas com maracujá, sucesso. Sorvete de rapadura foi a primeira sobremesa da casa, base palhada, creme fresco, melado de cana, suco de limão cravo, pedacinhos de rapadura. Para base a gente usa um tipo de rapadura, para os pedacinhos a gente usa aí uma calda de catuaba. E é um produto, né, rapadura, que não era no sertão lá, bem entendido como ingrediente. Era uma coisa que você comia ali, raspava no café, mas não usava na cozinha. Então, tão maravilhoso, né? Tão complexo. A gente devia fazer uma coisa da primeira sobremesa da casa até hoje, das mais pedidas. Creme brulee de doce de leite com burana. E aí, muitas vezes, a gente pode trazer um produto de fora e usar dentro de um conceito brasileiro, né? Só que outras vezes a gente pode pegar um conceito de fora e usar um produto nosso da gente. Então a gente pegou uma receita clássica de creme brulee, tirou todo o açúcar, incluiu o doce de leite, rebalanceou, né, as porcentagens de creme, leite, gemas e tal, para a textura perfeita, e ela usou um pouco de umburã, uma especiaria
que tem, né, que faz celebrado com Maru também, é um clássico francês, mas com gosto da terra, né, declaradamente, gosto de Brasil. As tapiocas, né, quando a gente falou de legitimidade, legibilidade, a gente pensou, pô, a tapioca é tão especial, né, tão generosa, você pode deixar desde porco a carne seca, Nutella, banana, mel, tudo fica bom, né? Inclusive, vou fazer um evento em Palmas, aí o pessoal me levou para comer tapioca, né? Você tem que provar essa, é típica daqui, de carne de sol com leite condensado. Quem bota uma fé que esse negócio é bom? Ó, vou te falar, eu fui com todo preconceito, fui quase indignado. Não, mas você tem que provar essa. Ai, que não sei, né? Talvez não meu pau. Não, você tem que provar essa. Muito bom. Carne de sol, cozida desfiada, manteigada e leite condensado. Eu nunca tive coragem de reproduzir no restaurante, porque pensei que eu podia me decepcionar, né? Não fazendo assim. Mas, ó, se põe a mão, você não deixa de provar de carne de sol. Mas a gente pensava, pô, ela é tão generosa, né? Tão acolhedora nos recheios, será que a gente não pode interferir também na massa? Mas aí pensava não só ser legítimo, como ser legítimo. Né? O que eu vou colocar na massa que eu não posso colocar no recheio? Aí, se já fizeram hidratar o milho doce para fazer a massa de tapioca, vocês não compram aquela pronta do supermercado, né? Não, né? Só um pouco. Tudo bem. Ó, mais gostoso, mais saudável, mais barato que a casa do supermercado, você pegar polvilho doce e tratar com água, uma pitada de sal, você tem a massa pronta. Isso peneira, melhor massa de tapioca possível. Eu pensei, pô, o que é muito parecido com água? Chá. Né? Chá é muito parecido com água. Eu fiz um chá super forte de capim santo, hidratei a tapioca, esse chá de capim santo. Recheio de cocada cremosa, abacaxi e uma calda de coco queimado. Ficou bom. Ficou muito bom. Deu certo. O que é parecido com chá? Café. Café, né? Eu fiz uma massa de café, recheio com doce de leite e chocolate. Chocolate 70%. Cara, sucesso. Está lá até hoje no cardápio. Deu certo. Pô, vou testar outras coisas. Eu fiz um suco de couve, recheio com carne seca e queijo Minas. Sucesso, essa entrada básica de suco de couve, ela fica super fresca. Pô, beterraba, chama de queijo de cabra, mel, rúcula, azeite. Sucesso extraordinário. E a tapioca fica assim, tipo a tapioca da Barbie. Aí, depois cenoura, cúrcuma, requeijão do norte e frango desfiado. Puta, maravilhoso. Puta, isso é legítimo, né? Porque realmente eu estou colocando ali uma coisa que é mais fácil colocar na massa do que no recheio, por exemplo, chá, café. Imagina, por exemplo, você quer fazer uma criança comer vegetais, ela não gosta. Pô, você faz um suco de couve, um suco de beterraba, um suco de cenoura, todo o nutriente está ali, o cozimento da tapioca é muito rápido, né? 1,5 minuto, então, sabe, muito pouco agressivo, né? Esses nutrientes, muito fresco. Então, pô, isso agrega valor. E hoje a gente vê essas tapiocas coloridas em todo o Brasil também, né? E, se nada der certo, se você não conseguir convencer as pessoas com a comida, cachaça. Pô, se você não gostar da comida, que você não bebeu o suficiente, certo? E aí a gente começou a repensar as caipirinhas também, né? Primeiro, o espírito, né, da cachaça, ali, escolhendo a cachaça real. Hoje a gente usa um blend de cachaça que a gente todo ano vai ao limpo, prova todos os lotes, seleciona, né, as características que a gente quer, vai misturando, né, balanceando, até ter a edição do ano, lá na Avenida João Mendes, em Perdões, fazendo cachaça há 3 gerações. E aí a gente usa as frutas da estação, sempre usando o mínimo de açúcar, tentando criar combinações provocativas, nutritivas, refrescantes, equilibrando também a quantidade de álcool, né? Que é maravilhoso, mas tudo em excesso, seja qualquer coisa,
no final das contas você vai restaurar alguém. E a ideia é que elas saiam melhores do que entraram, né? Alguns números do Mocotó, a gente está encerrando, e aí, se o professor deixar, a gente bate um papo aqui, conversa um pouco, fica à vontade de fazer algumas perguntas, mas, por exemplo, uma coisa que foi inédita, o Mocotó começou a receber os prêmios de melhor bom e barato, foi um restaurante da quebrada, né, e tal, super inclusive, ganhou um prêmio de bom e barato. Que legal, que baita conquista. Só que logo depois, quando as pessoas foram se aproximando mais, olhando menos preconceito, percebeu que tinha também excelência. Aí a gente começou a ganhar os prêmios de melhor cozinha brasileira. E até então, a cozinha brasileira era representada pelos restaurantes que abraçavam o Brasil inteiro. Isso não tinha um restaurante de cozinha mineira ganhando de melhor cozinha brasileira. Um restaurante de cozinha nordestina melhor cozinha brasileira. E o Mocotó mostrou que a cozinha brasileira é isso, um conjunto de cozinhas regionais. Porque só quando você olha de longe, que a cozinha francesa parece homogênea, parece uma grande cozinha. Ela é hiper-regional. E local, você olha para a Itália, a cozinha italiana, são muitas cozinhas italianas, de estilos diferentes, de heranças, formações diferentes, paisagens diferentes. Agora imagina o Brasil nesse continente de formação multicultural. Óbvio que não tem uma cozinha brasileira, são muitas cozinhas brasileiras. E aí as pessoas falam, pô, um restaurante de cozinha sertaneja. Um restaurante de cozinha brasileira, óbvio, né? Mas, pô, demorou um tempo até cair a ficha, né? E a gente foi eleito o melhor restaurante do mundo sem reservas pelo World Restaurant Awards. Imagina, coisa mais improvável, a gente vai para Paris, receber um prêmio, está lá falando de Cássio, Máxima Cultura, pô, essa turma toda ali, e a gente correu uma categoria melhor restaurante sem reserva. Um finalista da Itália, um finalista da Espanha, um finalista da França. A gente foi só para fazer um brinde, menor pretensão. Pô, um prêmio, né, europeu. Já não é não, é óbvio que o restaurante brasileiro da Vila Medeiros não vai ganhar. Mas ali já não vai. Não era de verdade, muito diferente na linguagem. A gente se sentiu super prestigiado por estar na lista, né, entre os finalistas. E a gente foi super feliz. No final da noite, estamos lá, recebendo o prêmio do Alan do Cássio, de melhor restaurante do mundo sem reserva. Isso significa o quê? Que o Mocotó é o melhor restaurante do mundo sem reservas, né? Lógico que não. É impossível medir a qualidade de um negócio tão subjetivo quanto o restaurante. A gente tem, né, as listas todas aí, as estrelas. Pô, mas como é que você mede, como é que você compara dois lugares, por exemplo, o Dom e o Noma, você compara um restaurante japonês com um restaurante francês, tem linguagens completamente diferentes, experiências completamente diferentes. É impossível medir, é muito subjetivo. Né? Você pega dois carros, coloca eles lado a lado, vê quem chega primeiro, dá para medir, né? Esse foi mais rápido, esse é mais rápido, mas o restaurante não dá. Mas o tempo que esse prêmio prova, assim como está na lista do Chef Best e outras listas internacionais, não é que a gente é melhor ou pior que aquilo, porque pô, a lista muda, quando você está no 12º, você está no 23º, então você está fora da lista e tal. E o seu restaurante só melhora, né? Ao longo do tempo deveria estar melhorando, essas coisas mudam, mas o que isso prova? Isso prova que a gente conseguiu construir uma linguagem que o mundo consegue entender. Agora, antes, nem o paulistano entendia a cozinha sertaneja como uma cozinha gastronômica, né? Você não sai de casa para comer pai de dois. Carne seca, jabá, né? Pô, não, você vai comer sushi, comida fresca, ali mesmo. Mas, de alguma forma, quase que intuitivamente, a gente conseguiu construir uma linguagem que o público local entende e o mundo entende. Esse é o prêmio, é isso que nos deixa orgulhosos. Não a lista, não a posição, não. Pô, as pessoas já estão entendendo isso. Né? As pessoas daqui, as pessoas de fora. Então esse é o prêmio de fato, né? Vocês terem uma ideia, né, daquele botequinho lá que tinha 8 meses, trabalhava no museu, meu pai, mais 3 pessoas, hoje a gente tem cerca de 15 mil clientes por mês,
São 100 pessoas trabalhando ali, 30 delas graduadas e pós-graduadas por conta das bolsas de estudo, 5 mil caipirinhas por mês, 6 mil gatinhos toda semana, vai de dois, que é nosso arroz, feijão, todo dia. E para passar mais um para mostrar vocês top. Esse foi o restaurante no qual, pessoal, eu queria pedir para vocês uma gentileza. Tá? Não pedi muita coisa para vocês, não foi uma coisa agora. Queria pedir uma salva de palmas para o Alex Gomes, que ajudou o pessoal a preparar os dadinhos de Itapuã. Gostaram do gatinho no final, né? Mas o Alex é nosso sócio, a fala dele foi nosso sócio no Esquina Mocotó, foi o nosso restaurante mais premiado, em toda a lista do 50 Best, ganhou uma estrela Michelin, não teve essa estrela até fechar, até a gente descobrir duas coisas muito importantes. Uma é, Vila Medeiros podia ter um restaurante estrelado. Segunda coisa, Vila Medeiros não precisava de um restaurante estrelado. A gente estava lá do lado do Mocotó, é a nossa condição para começar o negócio novo, tá perto de casa, só que alguma coisa na linguagem não conversava com a galera que estava no nosso campo. Também a gente no mundo todo, a gente São Paulo todo, a gente ganhava prêmios, todos os prêmios, de todos os anos que o restaurante teve aberto, a gente ganhou de todos os veículos, e o restaurante não fazia sentido, ele não se comunicava com a comunidade. Então, em 2018, a gente fechou, foi isso? O Esquina Mocotó, nosso restaurante mais condecorado, e abriu o Balaio, que é um restaurante de cozinha brasileira na Avenida Paulista, dentro de um centro de inclusividade e excelência, que é o Instituto Moreira Salles. Um lugar de arte totalmente gratuito, uma curadoria de evento internacional, no coração da cidade, ali, né? Pertinho da Consolação, na Avenida Paulista. 24. Estão convidados, o Alex falou, quem estuda no Senac, mostrar a carteirinha, 50% de desconto. Certo, Alex? Certo ou não? Não ouviu, né? 10%? 10% de desconto. Aqui o arroz de linguiça bragantina, costelinha defumada na casa, quiabo grelhado, uma sobremesa, uma tortinha de goiaba confitada, um creme de goiaba branca, um sorvete de goiaba com pimenta rosa, prato de cogumelos, batata doce, bis, batata brócolis, pouco da casa, e esse é o Balaio. Então, o Mocotó fala do sertão, o Esquina Mocotó falava da Pauliceia, né, uma coisa inspirada pela cidade, o Balaio fala do Brasil. E aqui o Caboclo, nosso restaurante em Los Angeles, que emprestava, né, ideias da cozinha brasileira, claro, obviamente, né, mas dialogava também com a Califórnia, né, então faria o menor sentido estar lá e ignorar aqueles produtos extraordinários, né? A gente tinha um arroz negro californiano com lagosta também na região, servida com molho de moqueca, que era fabuloso, assim. Dadinhos de tapioca, que nesse caso usavam 2 queijos californianos, porque a gente não conseguia levar queijo de qualidade para lá, com molho agridoce que usava vinagre de morango da região. Maravilhoso. Pai de 2, cremoso com nata, esse feijão de uma fazenda que só produz feijões na Califórnia também. Então, Pai de 2, tem gosto de Pai de 2, mas o produto é californiano. Mas é Pai de 2, você reconhece a região. Carne de sol, que era feito com picanha de um gado australiano, que imagina, os gringos não conhecem bem picanha, né? Então era um corte que eles não conseguiam vender. Eles compravam num preço super acessível, conseguiam vender num preço super acessível. Moqueca de caju, leite de coco, ceviche de campate, com leite de tigre de graviola, ovo, chips de campate, enfim, um pouco que a gente servia lá. Mostrar o salão fora do restaurante, para você puder de quão bonito era. Assinado com uma designer tremendo, como obras do espelho, um artista paulistano fenomenal. Pode passar por isso. E aí, aquela pergunta do começo, né? Será que a história serve para restaurar, certo?
Se a gente é capaz de restaurar um indivíduo, né, fisicamente, quem sabe até emocionalmente, restaurar a consciência das pessoas, será que a gente, se for muito bem sucedido, será que a gente consegue restaurar a humanidade? Esse foi o nosso pensamento. E aí, na pandemia, surgiu Quebrada Alimentar. Eu costumo dizer que foi uma ação e não um projeto, porque a gente só foi fazendo. A gente decidiu fechar o restaurante antes mesmo do decreto. Falou, essa crise não vai se abater por igual. Com certeza, o que mais sofre no cotidiano, quem mais vai sofrer é a crise. Então a gente fechou as portas para o público, começou a cozinhar no dia seguinte. O pessoal do nosso entorno, Medeiros, o entorno ali tem muitas vulnerabilidades e tal. Só que essa ação, na verdade, foi uma reação, né? Uma reação à crise, e a gente, sem muito preparo, começou a fazer. E aí, quando a gente achou que as coisas iam sair do controle, porque aparecia cada vez mais gente pedindo ajuda, a notícia de que a gente estava servindo viralizou, a gente estava fazendo da maneira mais discreta possível para chamar a atenção. Mas de repente a notícia se espalhou, começou mais gente pedir ajuda e mais gente oferecer ajuda. Então o chefe da fazenda, o Luca Rosane, ligou e falou, olha, eu estou com a câmera cheia de produto aqui e estava querendo saber se eu posso levar ele para você servir. Claro, né? Sei lá, eu queria trazer abobrinha, batata, e chega com uma volentada, com as massas da fazenda. O molho de fazenda, e presunto puro, e burrata, e sardinha. A galera vai comer aqui na quentinha a nolote de cordeiro com molho trufado, né? Aí alguém falou uma vez, puta, você vai deixar os caras mal acostumados. Então, vou deixar eles bem acostumados, né? Para eles verem o que é uma alimentação digna, o que é excelência aí. Em cada porção, a gente não dá só um punhado de nutrientes, a gente dá uma dose, né, de generosidade, de dignidade ali. Né? E aí a gente ficou pensando, puta, né, se essa crise, né, esse desastre, né, todo, capaz de construir uma ponte entre os jardins e a Medeiros, entre o Mocotó e o Fazenda. Pô, será que a gente não pode sair dessa melhor do que entrou? E aí foi que a gente falou, não, a gente vai ter que fazer isso. E todo mundo aqui dentro vai chegar lá do outro lado e a nossa comunidade vai passar por essa. E aí a gente intensificou os trabalhos, já serviu até hoje. Mais de 100 mil refeições, dezenas de incontáveis toneladas de alimentos em cestas básicas e cestas de vegetais orgânicos. Porque, não sei se sabe, a gente vive uma outra epidemia de fome. A gente tem quase metade da população brasileira de insegurança, em algum grau de insegurança alimentar. 20% de insegurança alimentar grave. E os índices de fome são maiores, muito maiores, no campo do que na cidade. Ou seja, quem produz o nosso alimento, ironicamente, está passando fome. Como que a gente ajuda? A gente recebia ligações de agricultores desesperados, cheios de produto lá, que eles não estavam preocupados com isso. Estavam falando, olha, eu tenho um monte de produto aqui, eu não tenho recurso para levar, mas se você conseguir alguém para retirar isso aqui, eu quero doar esses produtos. Não posso fazer isso. O que a gente fez? Começou a comprar cestas orgânicas desses produtos e entregar junto com as cestas básicas. Um alento, né? Um gesto mínimo, mas que, pô, quem sabe mais gente fazer, a gente consegue ajudar. E aí foi, a gente conseguiu chegar até hoje. Quebrada Alimentar hoje é um instituto que serve as marmitas todos os dias, sem exceção, domingo, feriado, chuva, sol, todos os dias a gente serve essas marmitas, as cestas básicas, e agora, nesse exato momento, estamos construindo uma cozinha-escola dentro da ocupação do terminal de cargas, a 6 minutos do restaurante, onde vivem quase 1.000 famílias, mais de 4.000 pessoas, e uma ocupação que se formou inteira dentro da pandemia, durante a pandemia, para ver a dimensão e o quanto, né, essa crise se prolonga, né, para os menos afortunados. Então, é terrível, é muito triste imaginar que a gente precisa dar um prato de comida para a cidade mais rica do país. A gente não teve que comer.
mas o Cozinha Escola vai ajudar a formar e a virar um centro dentro da comunidade, onde a gente possa falar de desenvolvimento social, formação, dignidade. E é isso. Acho que mais um. E aí a gente pensa, né, não tem como um cozinheiro falar de transformação verdadeira sem prestar uma homenagem à terra. Essa é a nossa fazenda no sertão de Pernambuco, agroecológica. A gente está conversando com especialistas em agrofloresta para o semiárido, né? Uma tecnologia nova e um semiárido novíssimo. Está se desenvolvendo muito bem, e a gente está produzindo mandioca orgânica, macaxeira orgânica, leite e tal, numa fazenda no agreste pernambucano. E num sítio orgânico que a gente comprou também no meio da pandemia, foi a maior loucura, um lugar que estava abandonado lá há 10 anos. Alex foi lá comigo, conhecer e falou: cara, você compra esse negócio, você tá doido, né? No outro dia eu estava assinando um contrato lá. A casa estava abandonada, né? Era tanto morcego, tanto buraco lá, que meu Deus, isso não tem conserto, né? Vai ter, quando a gente mora lá nessa casa. E o sítio foi certificado orgânico depois de um ano de operação, acho que um recorde, 11 meses, na verdade, a gente conseguiu certificado de orgânico, produzindo tomates, mandioca, 2 pomares agroflorestais, um de cítricos, um de nativos, um bananal, supergueiros, galinha, né, para a produção de ovos, e sem a menor pretensão de ser autossuficiente, de abastecer o restaurante. A ideia aqui é que a gente se alfabetize, consiga dialogar com quem faz comida, porque o cozinheiro não faz comida, se apropria da comida de quem planta, colhe, pesca, coleta, e a gente, né, agrega valor e oferece isso, né? Mas quem faz comida é que está na terra, e a gente precisa saber dialogar, a gente precisa se livrar, a gente precisa entender a estação, precisa entender as abelhas. É muito mais fácil ganhar uma estrela Michelin do que colher um tomate saudável, maduro, sem veneno. Então, a gente precisa fazer essa homenagem, porque senão a gente vai estar, sabe, no meio do ano, forçando o cara a entregar, sei lá, moreno, não dá não, sabe? Pô, e quando você escolhe usar o moreno que cresceu forçadamente, não tem gosto de nada, está carregado de químicos, veneno, você deixa de usar grumichão, por exemplo, você deixa de usar um potencial imenso que o Brasil tem na produção de alimentos. É isso. É nóis. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Obrigado. Eu queria propor, não sei se vocês têm esse tempo ou interesse, a gente bater o papo, vocês fazerem algumas perguntas, não sei se a gente pode usar o espaço aí ao mesmo tempo. Sim. Querem esse bate-papo, gente? De repente alguém quer uma pergunta? Que é a receita do dadinho de tapioca? Alguém está curioso em saber como vai ganhar esses 2 presentes, além dos dadinhos? Deixa eu mostrar os presentes para ficarem animados. O livro conta a história do Mocotó, do pai e o filho do restaurante. Tem todas as receitas corretas, tá? Não são aquelas receitas corretas. Conta a história do pai, da saída dele, conta a história do Cipó, do Chicolari, o bloco das receitas, trabalho bem bonito, feito há muitos pontos. E aqui, ó, uma novidade, não sei se já viram as tapioqueiras que a gente desenvolveu, lá elas têm uma arte, um relevo no fundo, o que aumenta a superfície da tapioca e deixa ela, além de mais bonita, né, a gente falou, né, de beleza, pouco, mas especialmente ela tem uma função que ela aumenta a superfície da tapioca, ou seja, aumenta a crocância. Eu pensava, quando eu comecei a desenhar isso aqui, poderia ter uma ondulação no fundo da tapioqueira, porque aí você, com mais área, você tem mais aquelas pô, você tem um relevo, você tem uma arte, né? Eu passei um ano convencendo a indústria a fazer o primeiro protótipo.
assumir todos os custos. Ele falou: você vai perder seu dinheiro, não vou fazer porque não vai dar certo. Não, mas bem, se não der certo, eu vou ficar feliz porque eu sei que não deu certo. Vamos fazer. Um ano depois ele fez o primeiro laboratório e foi um sucesso. A gente já fez 4 modelos e esse daqui foi feito para os 50 anos. Uma edição limitadíssima, foram 50 anos, fizemos 500 unidades, inspirado pelo movimento armorial que tem até 50 anos. Olha que beleza. Então, alguém vai sair com esse presente hoje. O Alex Gomes vai ajudar a gente a escolher. Mas, pessoal, faça alguma pergunta, eu vou ficar bem feliz se você Posso perguntar? Nossa, claro. O Rodrigo. Primeiro se apresenta, porque acho que as pessoas não sabem. Pessoal, Rodrigo, a gente, aquela lei federal, né, que foi 2020, permitiu que os restaurantes doassem comida. Né? Esse projeto aconteceu na formação, mas aconteceu antes ou depois dessa lei? A gente começou a servir no dia 16 de março de 2020. A gente não fazia ideia de que se podia ou não podia. A gente pensou uma coisa só: foda-se. Vou fazer, cara, porque naquele momento a gente não sabia se a gente ia estar vivo, a gente não sabia se o negócio ia continuar. E foda-se. E, cara, vamos dar as mãos, né? Então foi isso, né? Não foi um projeto, a gente não pensou, a gente só fez. E estamos fazendo, né? Hoje, todo dia. Estamos convidados para conhecer também. É super bonito, é tocado pela Adriana Salai, minha esposa, que é pesquisadora de gastronomia, doutora em história da alimentação, e ela está à frente desse projeto. Muita grana e tal. Rodrigo, mas esse projeto pode ter influenciado essa lei federal, liberar somente restaurantes, estabelecimentos de alimentação doarem os excedentes em produções, né, para o consumidor. E aí a gente tinha um projeto de extensão, e a gente não tem mais, mas em breve a gente retorna com ele, que é o IPHS. Então esse projeto surgiu por inspiração, justamente desses projetos que você iniciou, mas também pela lei federal. Só quando a gente chegou aqui, a lei ainda fala de escolas, né? Então, o que a gente fez? A gente buscou uma parceria com o poder público e a gente criou uma lei junto com eles para incluir escolas. Então, aqui é o único município do Brasil que eu conheço que a gente pode doar o excedente de uma escola que você não tem aqui. Então, eu quero te perguntar, fazer a pergunta, você acha que é possível trazer esse projeto para todo o Jordão? Sim, de outra forma, mas o que vocês conseguiram trazer para a montanha, por exemplo? Olha, a gente é bem pequenininho, tem instituições, né, tratando desse tema, atuando, né, no território, com muito mais tempo, muito mais alcance, muito mais propriedade, né? Então, nossa tecnologia embarcada ainda é pequena, mas, obviamente, né, sempre disposto a compartilhar. E a gente tem dois grupos, né? A gente entende de cozinha, de comida, né? Isso é um conhecimento importantíssimo, né, para essas cozinhas solidárias, para essas pessoas. O outro é a Adriana Salai, que é uma das maiores especialistas em fome do país, né? Faz parte do CONSER, está atuando em várias frentes, né? No Pacto contra a Fome, então é uma pessoa muito engajada e tem profundo conhecimento de causa, né? E a gente não presta conta para ninguém. Acho que são esses três grupos, né? A gente tem de cozinha, a gente tem grande especialista, né? Grande conhecimento, a gente não precisa prestar contas, né? Porque é recurso próprio, as pessoas que colaboram porque conhecem a gente. Sabe que 90% do projeto financiado pelos nossos recursos pessoais, do restaurante, 10% do imóvel. Isso dá para a gente muita agilidade, muita liberdade de atuar.
Então, mas é claro, eu adoraria falar dessa ação e atuar, compartilhar um pouco disso aqui. Parabéns pela iniciativa da Biblioteca Artes. Você falou bem alimentar. É sempre poder sempre você mantém esse projeto de forma aberta. Porque é sempre a gente vê um projeto que se relaciona da vida, de toda maneira, mas você sempre ser, enfim, você consegue deixar algo desse tamanho aberto. A sua pergunta começou, não? Pedro. Pedro, obrigado. Como eu disse, a gente está começando a aprender, começando o nosso curso, vai começar a vir apoios diversos, a gente abriu uma vaquinha, acho que no período que ela ficou aberta, mais de R$200 mil, as pessoas, sabe, confiando, a gente colocava R$10, a gente colocava R$1.000, de instituições parceiras que tinham habilidade para arrecadar recurso, mas não conseguia aplicar no território. Fazia parcerias, eles levavam alimentos ou recursos mesmo para a gente transformar cestas básicas. Sei lá, a Helena Rios, você conhece a chefe, né? Além de ser uma cozinheira extraordinária, é uma artista extraordinária. Ela pintou uma tela, a gente fez uma rifa virtual, arrecadou R$40 mil, foi o start da obra da cozinha solidária que a gente está fazendo agora. Então a gente vai se virando. E agora, a gente formalizou, o Instituto mesmo, então a gente está em busca de uma emenda parlamentar para financiar socialmente o projeto. Ou seja, São Paulo, a Nespresso, que é uma grande parceira que nos ajudou demais. O projeto da Thelma Chiralish, Água com Feijão, nos ajudou demais. Grandes apoiadores como Camilo, Açaí, Pantera, nos ajudaram. Então, eu fui na raça. Assim. Se falasse qual foi a estratégia, não teve estratégia. Foi na louca. E é nós. Estamos agora organizando, tentando criar uma sustentabilidade, porque de doação é uma coisa muito difícil. Agora, como a gente consegue, de uma maneira independente, gerar recursos, aplicar? Boa pergunta. Vamos mais uma. Eu queria te cumprimentar, você poderia parar, eu sei que já subiu da linha da calma, Thiago, já fiz alguma experiência do seu da linha da calma, que eu não vou falar. O do Thiago é melhor, né? Você tem 4 camarários, né? Assim a gente. Bom demais. Eu queria perguntar como é que você faz para. Como é que você consegue, influenciar essa abordagem na culinária? Como é que você ainda preserva essa tradição da sua casa? Começou, né? Tá. Não sei se todo mundo viu, o Carla de Belém do Pará perguntou como que a gente mantém essa tradição, essa cultura, do prato, essa sertaneja. É isso, né? Vou citar mais uma vez o Luca Coselli, que conhece o chefe do Fazenda, do grupo Fazenda, ele é italiano, veio para o Brasil com o Rogério Fazenda, a gente estava num evento juntos, e ele, respondendo uma das perguntas, falou o seguinte, que ele começou a se sentir verdadeiramente italiano quando veio morar no Brasil. Olha que coisa, ele falou que nunca se sentiu, sabe, um compromisso, uma vontade de falar da cultura italiana, da cozinha italiana, quando ele estava lá.
não sentia esse peso, essa responsabilidade. E aí, isso foi recentemente. Eu falei, caramba, talvez seja isso, né? Porque eu fiz uma viagem, a nossa história, né? Contei resumidamente aqui, uma história de embates com meu pai nessa geração, sabe, cabeça dura, firme, sertanejo bruto, né? Então eram sempre muitos embates. Aí você fala, você não sabe de nada. Pô, meu pai sabe. Se eu não sei, eu vou tentar saber. É sempre uma viagem de carro pelo Nordeste, vai ser 50 dias, eu dei 10.500 quilômetros sozinho, uma Dodge, no meio dos pedaços, assim, e eu não sabia se eu ia voltar. Eu levei o documento de compreender do carro, estava o dinheiro, pouquíssimo dinheiro que eu tinha, vou vender o carro, vou comprar um jegue, vou descobrir, vou aprender. 50 dias no mercado, feira, restaurantes, bares, consultor de casa, produtores e tal. Foi um zigue-zague no Nordeste. Eu que eu percebi que o meu medo era de estar fazendo alguma coisa que desonrasse essa história do Nordeste. Pô, vou chegar lá nesse ano um dia, vai me xingar, porque eu estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver, que, sabe, não é legítima. Só que aí eu percebi, viajando pelo Nordeste, que encontrei poucos lugares que estavam tão comprometidos e tão engajados em preservar essa herança quanto a gente estava aqui. E aí, quando eu vi o Luca falando isso, me caiu uma ficha, eu estava, puxa. Talvez seja por isso que a gente é tão apegado, né, a essa cultura, que a gente está apartado da terra e afastado. Talvez seja isso que faz a gente ser tão feliz. Acho que está ali em São Paulo, né, na periferia, nessa megalópole que é a cidade, talvez não nos ajuda, nos motiva a ser fiel, como você falou. Será que dá tempo, gente? Não quero atrasar o fechamento aí da casa. Quem trabalha em restaurante sabe, aqueles clientes que fica por último, não percebe, está com as luzes apagadas, já está todo mundo assim, né? Não quero ser esse cara. Boa noite, eu me chamo Luciana, eu vim em São Luís do Maranhão e a pós-graduação de Economia aqui. Eu quero te dizer que foi uma inspiração. Eu mudei de profissão com pessoas como você, que veio do Nordeste, fazem comidas simples, ficarem tão grandiosas, faz diferença na vida das pessoas. Então, eu vim tão longe para aprender técnicas, para servir melhor no meu grupo. E eu sempre tive dúvida de onde veio a farinha de tapioca, porque no Nordeste tem farinha de tapioca, deve ter vindo aqui e era ruim, copiou. Mas o que eu quero saber é se tu, com tantos empreendimentos, como tu falou, a constância de sempre estar saindo uma comida tão boa, estar dando palestra, os restaurantes vão lá, como é que tu consegue controlar isso? E se tu não está à frente da cozinha e Com certeza. Eu não sei se eu pedi direito seu nome é Luciana. Luciana, obrigado pelo convite, parabéns pela coragem de estar aqui estudando a presença do governo. Bem, não copiei o dadinho do coisa, mas nada se cria, né? Se copia. Então, eu copiei dessa amiga. Mas para você ver, né? É muito difícil você criar uma coisa que alguém já não criou. Eu sou um campeão em ter ótimas ideias que alguém já teve. Eu penso uma coisa fantástica e tal, começa e tal. Aí você vê um cara lá, não sei onde, que já fez. Tá bom. Então, deixa eu ver o que eu respondo. O chefe Paul Bocuse, conhece esse cara? Né? Esse mestre. É um dos fundadores da Nouvelle Cuisine, né, junto com outros grandes, né, como Pierre Bourdieu, outros, o Berger. Essa geração de cozinheiros criou um movimento chamado Nouvelle Cuisine.
transgridem todas as regras e propõem um jeito novo de apresentar a cozinha francesa. E ele se torna assim, uma celebridade, né, e tal. E, enfim, ele lidera esse movimento, claro, né, por isso ele começa a viajar, ele está falando de restaurantes turísticos, Michelin, tudo extraordinário. E aí um dia o jornalista está lá, e no coletivo, e pergunta para ele de uma maneira super ácida assim, chefe, ele está viajando para a Ásia, está viajando para os Estados Unidos, quem é que cozinha todo o seu lugar? Fazendo uma provocação, ele é toda aquela mesma pessoa que cozinha quando eu estou lá. Olha que filho, né? E é isso, conforme você vai crescendo na profissão, você é cozinheiro, você é empregado, você é subchefe, quanto mais você progride, menos você cozinha. Normalmente, né? Com muito poucas exceções. Mas porque cozinhar é a parte mais legal, mais fácil, mais divertida, né? De estar ali. Agora, cuidar dos boletos, da RH, resolver conflitos, fazer escala, sabe? Entregar o orçamento do evento, criar estratégia para o restaurante, criar estratégia para o plano de carreira. Isso é muito complexo, é muito difícil. Como é que você vai passar 10, 12 horas na cozinha e ainda cuidar de tudo isso de negócio? Quase impossível. Então, obviamente, quando você tem mais de uma casa, ou quando você tem um restaurante já com alguma complexidade, você não consegue atender as mesas, cozinhar, fazer as contas. Então, só tem uma chance de dar certo você ter pessoas boas e de preferência melhores que você. Hoje eu fico super feliz que tem gente que cuida, sabe, da escala muito melhor que eu. Tem gente que cozinha, que prepara carnes muito melhor que eu. Tem gente que faz o mesoplasta muito mais rápido que eu. Tem gente que entende da gestão da RH 1000 vezes mais que eu. Que não é difícil no meu caso, né? Mas o chefe de cozinha, o restauranteiro, ele tem que ter uma grande especialidade, que é relacionamentos. E não importa se você faz sushi, ou se faz pizza, se faz um buffet por quilo ou uma degustação. O negócio que vai te dar trabalho é relacionamento. Como a relação que você tem dentro da casa, né, com a sua equipe, a relação com o mercado, a relação com o fornecedor, a relação com a natureza, a relação com a sua missão. Putz, isso é terrível. Mas mais do que saber fazer um demi-glace, saber lidar com as pessoas. E atrair pessoas, elas motivadas. Acho que essa é a receita. Obrigada. A gente encerrando, gostaria de pedir uma mensagem. Qual seria a sua mensagem para essas pessoas, alunos, ex-alunos, né, convidados, pessoas de mercado? Uma mensagem muito singela, se der tempo de trocar para curso de moda, design gráfico e tal. Não, brincadeira. Mas antes de deixar essa mensagem, eu quero deixar um presente. Alex, vem aqui. Por favor. Me ajuda aqui. Vamos sortear esse livro primeiro. Eu vou fazer uma pergunta, o Alex vai fazer uma pergunta, uma pergunta outra, vai entregar o livro. Qual o nome da senhora? Almeida, Bahia, mas tem a história dele escrita pelo Márcio Fonseca, esse conteúdo poético. Obrigado. O que é a grama do meu?
Vamos lá. Tapioqueira feita no Brasil, certo? Ó, não responde, você tem que levantar a mão para ver se eu vou saber você. Tapioqueira feita no Brasil, num estado brasileiro. Qual é esse estado? É o estado certo. Vamos lá, levanta a mão. Não. O estado, gente. Ao estado da mineração, mostra que as minas. Outra pergunta. Ó, eu não falei, mas eu quero ver se alguém intui. Tá? Ó, eu quero o nome dessa pessoa, para não ficar tão fácil. Quem foi que me ensinou a fazer papel? Olha, o nome da pessoa que me ensinou a fazer papel, olha que sabe. Ah, vamos lá, gente. Ah, Maria, que tentativa hoje. Foi minha mãe, como é o nome dela? Vamos ver. Olha esse. Como é o nome dela? Maria faz parte. Maria dele. Quem foi a Maria de Lourdes? Pessoal, muito obrigado. Minha mensagem é uma carreira linda que te desafia intelectualmente, emocionalmente, fisicamente. E se o mundo, presta atenção nisso, ó, se o mundo tem alguma chance, ela passa por a gente repensar essa relação que a gente tem com a terra e com o alimento. E o papel do cruzeiro nisso é fundamental. A gente não tem chance, a gente não tem a menor chance de escapar se a gente não repensar, se a gente não começar a agir diferente. Então, lembre dessa responsabilidade que vocês têm enquanto cruzeiros. Bom, muito obrigado pela atenção.